Você sabe o que é lógica de programação? Sabe qual a importância dela no desenvolvimento de um jogo? E mais, como você pode fazer para treinar a sua lógica de programação? Se você tem essas e outras dúvidas, vem comigo que esse vídeo é para você. Salve, seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Hoje a gente vai esclarecer tudo aí sobre a lógica de programação, como que ela se aplica não somente a jogos, né, mas em toda a área de desenvolvimento aí. É um ponto muito importante que todo desenvolvedor precisa praticar e treinar a sua lógica de programação, né? Então já se inscreve no canal, porque além de você apoiar meu trabalho aqui, você não vai perder nenhum vídeo como esse aqui cheio de conteúdo para te ajudar a criar seus próprios jogos. Primeiro você precisa entender o que é lógica de programação, e ela é a capacidade que um programador tem de criar comandos de forma lógica e sequencial, e o computador, através de um software, ele vai ler e executar esses comandos escritos aí pelo nosso programador, né? Então esses comandos vão depender do objetivo do programador, né? Ele pode estar criando um player de música que vai estar lendo e executando os comandos, né? Pode ser um player de vídeo, pode ser um site na internet ou um jogo, né? Tentando explicar de uma forma mais simples possível para você entender, né? Que muita gente aqui não é programador, mas vai ficar bem claro de entender com esses exemplos que eu vou dar agora. Então o programador, ele precisa que o computador execute determinada ação, né? Independente do seu objetivo, ele quer que o computador execute uma determinada ação. O que ele vai precisar para isso? Ele literalmente precisa escrever um texto que o computador vai ler esse texto e executar conforme está escrito ali, linha por linha, frase por frase, código por código, né? E no caso esse texto seria a linguagem de programação, que seria aí o Java, o Python, o C#, enfim, independente da linguagem de programação, seu objetivo é escrever textos, né? Lógico que não são textos, né? Na programação tem outro nome, outro termo, né? Mas basicamente você vai escrever textos e o computador vai ler e executar esses textos. E aí entra a lógica de programação, que ela vem para estruturar e organizar de forma lógica, como já diz o nome, para o computador ler e executar corretamente esses comandos, né, que a gente deu através da linguagem de programação. Pensando no contexto de um jogo, né, você vai escrever para o computador: olha, quando o jogador pressionar o botão Enter, eu quero que ele pula. E vai ser exatamente isso que vai acontecer. Quando o jogador pressionar o botão Enter, seu personagem vai pular. E até aí parece simples, né? Pô, eu só vou digitar, o cara vai apertar o botão e ele vai pular. Porém, como foi dito antes, o computador vai ler e executar exatamente o que você escreveu. Então, no caso, se o jogador pressionar repetidas vezes, não tem nada que impeça dele ficar voando, né? Porque ele vai estar toda hora executando a função de pulo, né? E vai ficar ali infinitamente voando. Então, você precisa da lógica de programação para pensar nesses poréns, né? Você não escreveu em momento algum para o computador que ele não pode pressionar várias vezes e o comando não ser executado. Você simplesmente disse que se você apertar o botão, ele vai pular. Então não tem nada especificando quantidade de vezes ou alguma condição que impeça ele de fazer essa ação de pular freneticamente, né? Geralmente é por isso que muitos bugs acontecem, seja em programas, seja em jogos, enfim. Os bugs acontecem por uma lógica de programação que acabou sendo falha em algum momento ali na leitura ou na execução do código. Ela acabou falhando em prever algum ponto e acontece um bug que era algo inesperado. A máquina executou e ela não sabe como lidar com o resultado daquela execução, né? 7, 8, 9, 0, 2, bad. Apesar dela fazer exatamente o que você escreveu, ela não conseguiu prever aquele resultado, porque quem tem que prever isso aí é o programador com a lógica de programação, né? E para ficar ainda mais claro, nada melhor do que analisar uma boa batalha de boss. Vamos ver como que a lógica de programação se aplica diretamente a uma batalha de boss em jogo. Primeiro que durante a apresentação do boss, né, quando o jogador chega na sala de batalha, ele fica imóvel, sem poder acessar ali os seus inputs, então você fica paralisado, você não pode fazer nada. Após iniciar a batalha, a gente percebe que o chefe ele tem alguns padrões de ataque, né? Então o primeiro padrão usado por esse boss, ele vem como uma bola de luz assim por baixo, e ele dá um ataque de baixo para cima com a sua foice, né? O segundo padrão que ele utilizou foi uma sequência de tornados, né, de fogo. O terceiro seria esse ataque giratório com a foice, onde ele faz uma preparação e logo em seguida desfere o ataque, né? No quarto padrão, o boss vai até o meio da tela e ele começa a invocar bolas de fogo, né? Dando a oportunidade do jogador fazer vários ataques ali. Enfim, é a brecha que o jogador tem para poder causar bastante dano ali no inimigo. O que eu gostaria que vocês entendessem nessa sequência?
Ao longo da batalha com o boss, ele vai variando entre esses padrões de ataque, né? Então uma hora ele faz um ataque com tornado, outro momento ele faz o ataque com a foice, enfim. Normalmente ele executa 3 padrões de ataque diferentes, aleatórios, né? E ele finaliza essa sequência dando aquele último padrão de ataque que ele vai ao centro e permite que o jogador desfira bastante dano, né? Então o programador, quando ele idealizou essa batalha, né, ele colocou para ser randômico ali, alternar entre esses 3 estados ali, não de forma sequencial, né, mas de forma randômica ali. Ele pode dar 3 padrões diferentes de ataque, mas ele vai finalizar o bloco de ações dele indo para o centro e permitindo que o jogador desfira vários golpes ali, né. E aí o que acontece é que ele fica alternando entre esses padrões, né? Até você finalizar o boss ou até o boss te finalizar, né? No caso. E quando finalizar, entra naquele padrão de novo, que você não consegue mexer nos controles e abre uma tela para você apertar um botão e reiniciar o jogo, né? Então o programador, com base na vida do boss, ele especificou, né, os padrões de ataque. Do meio da barra de vida do boss para frente, ele executa esses padrões de ataque que a gente viu, né? Mas quando a vida dele tá chegando perto do final, ele vai mudar totalmente esses padrões e vai entrar novos padrões de ataque, né? Então tudo isso aí foi uma lógica que o programador definiu. E aí, com base em alguns parâmetros, ele idealizou toda essa luta, né? Quais seriam esses parâmetros? A vida do boss, enquanto a vida do boss estiver cheia, vai ocorrer a batalha. E a vida do player seria um outro parâmetro, né? Enquanto o player estiver com vida também, continua a batalha. E ainda com base na vida do boss, da metade da vida dele para frente, né? Enquanto estiver cheia, ele executa alguns padrões de ataque. E do meio para trás, quando ele estiver quase sendo finalizado, ele vai mudar esses padrão, né? Trazendo aquele desafio, aquela dificuldade para o jogador. E tudo isso aí é aplicado na lógica de programação, né? Ele fez toda uma lógica que enquanto ele tiver vida vai acontecer tal coisa, enquanto o player tiver vida acontece tal coisa, enquanto a vida dele for maior do que 50%, ele faz tal ataque, e se for menor ele faz outro tipo de ataque. Então tudo isso aí é uma lógica, né? O programador precisou pensar em todas essas possibilidades, em tudo isso que poderia acontecer ali ao longo da batalha, né? E eu usei esse exemplo dessa batalha de boss para ficar mais interessante, né? E para ficar mais fácil de entender também que a lógica de programação ela é tipo um fluxograma, né? Dos acontecimentos. Então você vai ter vários acontecimentos que você precisa prever o que vai acontecer com determinada escolha, né, do usuário. Então você tem que meio que prever o que o usuário vai escolher e determinar uma ação para o que ele escolher, né? Se ele escolher X, vai acontecer X, se ele escolher Y, acontece Y. E tudo isso você precisa prever as possibilidades para evitar bugs, para evitar falhas, para evitar situações que o computador não consegue lidar com uma escolha, né, que não foi prevista no código. E bom, existem várias formas de você treinar essa lógica de programação. Inclusive eu fiz um vídeo que eu vou deixar recomendado para vocês sobre aplicativos no celular que você consegue baixar, criar jogos e consequentemente treinar sua lógica de programação através desses aplicativos, né? Através de linguagem visual, no caso, que forma os bloquinhos, você consegue ver como que vai caminhar o seu código. Isso ajuda demais a treinar essa lógica de programação. E não existe nada melhor para treinar do que um bom curso de desenvolvimento. Então aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link de vários cursos sensacionais que vai estar te ensinando de fato a programar, criar seus jogos e treinar sua lógica de programação para você virar um bom desenvolvedor de jogos. Muito obrigado pelo teu apoio, eu espero que esse vídeo tenha ficado bem claro, que mesmo que você não seja um programador, você tenha conseguido entender mais ou menos o que seria a lógica de programação, né, através do conteúdo que eu trouxe nesse vídeo. E eu recomendo fortemente que você assista esses próximos vídeos que vão ser recomendados para você. São vídeos bem interessantes que podem te agregar aí na sua carreira como desenvolvedor. E é isso, galera, muito obrigado pelo apoio, forte abraço e até mais.